Olá, sejam bem-vindos ao Business Cast, porque aqui o papo é com gente que empreende. Esse é um projeto do Z1 Portal em parceria com a Rádio Jornal de Indaiatuba. Eu me chamo Ricardo Villodre, sou consultor em gestão e desenvolvimento de empresas, mentor de negócios e colunista do Z1. E hoje o papo é com eles, Christian Piccoli e André Oliveira. O Christian fundou a ATM Digital e é especialista em tecnologia digital. E o André fundou a Ecostec e é especialista em tecnologia de informação. Ou seja, o papo hoje é com especialistas. E a gente não podia falar senão da importância da tecnologia nos negócios. Mas antes da gente começar esse papo, eu vou deixar que eles se apresentem, falem um pouquinho de vocês aí. Sejam bem-vindos a esse projeto, a esse número 1, o podcast número 1. Fiquem à vontade. Quanta honra, hein? Primeiro eu quero agradecer aí a oportunidade e o convite, né, Ricardo? Também ao Portal Z1, a coluna, né, pela oportunidade de estar aqui falando e conversando um pouco sobre tecnologia. Bom, sou Christian Piccoli, sou aqui da cidade de Indaiatuba mesmo. Sou proprietário da ATM Digital, né, uma empresa fundada em 2008. Já estamos na estrada há um bom tempo e nosso foco é desenvolvimento de software para mercado corporativo. E de 2020 para cá, com toda essa mudança, né, toda essa crise sanitária que a gente vem enfrentando, a gente deu uma mudada no nosso foco também para começar a ajudar pequenas e médias empresas a desbravarem esse mundo digital aí cheio de oportunidades de negócios e de lucro. Bacana. Ricardo, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estou aqui em Indaiatuba desde 2015, fundei a Ecos aí em 2005, quase lá, hein, Christian? Quase lá. E o objetivo da Ecos é ajudar pequenos e médios empreendedores a terem uma tecnologia acessível, é fazer o uso consciente das tecnologias existentes. Nem tudo que é disponível é necessário para o meu negócio e vice-versa. Legal, bacana. Bom, para a gente começar esse papo, né, acho que hoje, nesse mundo pós-pandemia, nesse novo normal, a gente tem visto o quanto a tecnologia está sendo fundamental para as empresas, para as pessoas, para home office, para o contato, né, da empresa com o cliente. E o que eu gostaria de falar com vocês, para a gente dar início, a gente vinha de uma pegada antes da pandemia, da evolução da tecnologia, a questão do marketing digital, Érico Rocha, Conrado, o próprio Pablo Marçal. A gente vinha nessa evolução, se falando muito disso e com muitas dúvidas, né? Haviam muitos paradigmas. Muita gente não acreditava, funil de vendas, leads, se isso funcionava ou não. Parecia mais curso, lançamento e ganhar dinheiro fácil. E aí eu queria saber de vocês, se a tecnologia ela evoluiu com a pandemia, ela precisou se reinventar, ou se foi o inverso, se quem precisou se reinventar e entender que a tecnologia já existia, fomos nós. Sem dúvida, as pessoas tiveram que não se adaptar, mas entender as tecnologias. O Clóvis de Barros diz que os gurus vêm de longe, né? Pablo Marçal, o Érico Rocha, esses caras a gente nunca viu de perto, né? Mas muita coisa é dita e pouca coisa é aplicável. Muitos desses caras falam que vender, técnicas. E a lição de casa, pouco é feito. Como que esse cara vai fazer a venda? Qual é o mecanismo? Qual é a tecnologia existente e plausível para esse empreendedor usar para realmente alavancar as vendas dele? E a pandemia, as pessoas foram arremessadas contra essas tecnologias já existentes. O Zoom não é de agora, o Meetings não é de agora. O webcam, gente, o webcam já existia faz tempo. Câmera no celular nunca existiu só para bater foto, também serve para videoconferência. Então as pessoas, elas redescobriram as tecnologias existentes. Não sei se o Christian está de acordo com essa minha visão, mas muito é dito e pouco é explicado. Não existe muita... pessoal, você tem que fazer assim por causa disso. E acaba o pessoal metendo os pés pelas mãos, né, Christian? Não sei se você acompanha mais ou menos essa linha de raciocínio. Sim, é exatamente isso, né? A tecnologia já estava aí, né, de longa data, né? E já tinha um grande grupo de pessoas e empresas utilizando, mas a grande maioria ainda não.
né? A grande maioria ainda enxergava a tecnologia como suporte, né? Suporte ao desenvolvimento de negócios. Mas tem empresas que já vêm, né? A gente estava até conversando ali fora agora há pouco, né? Sobre a transformação digital, né? Desde lá 2013, 2014, 2015, as empresas começaram a se movimentar nesse sentido de transformação digital. E as que já estavam trilhando esse caminho conseguiram navegar muito bem diante dos desafios colocados pelas restrições a nível mundial que a gente teve com relação à pandemia, né? As que não estavam tiveram de uma hora para outra, né? Como ele bem disse, se depararam com um grande problema, o André disse, e de uma hora para outra tiveram que aprender a navegar nesse mar. E aí, daí vem muito dos problemas que o André está falando, na minha opinião, né? De entendimento mesmo, né? De ter a tecnologia, mas não saber direito como fazer para operacionalizar aquilo ali e fazer com que aquilo funcione e o investimento que você faz ali retorne como lucro para a empresa, né? Como resultado palpável. É que é interessante que parece que muita coisa surgiu na pandemia. Parece que a tecnologia evoluiu na pandemia. E na realidade, então, quem evoluiu fomos nós, foram as empresas. Na verdade, foi tirado um véu da vista das pessoas, dos empreendedores. Perfeito, olha, é possível. Antes gastava-se horrores em viagens para uma reunião que podia ser resolvida muitas vezes com uma ligação, mas não, tinha que ir até o cliente. Hoje não, aprendeu-se que dá para fazer uma videoconferência e ter o mesmo resultado. Olhar no olho, estar entre pessoas faz diferença. Óbvio que faz. A humanologia ainda é existente. Isso não existe uma tecnologia que bata isso. Mas processos podem ser muito mais ágeis através dessas tecnologias. E isso foi percebido às duras penas, né? Através de uma pandemia, infelizmente. Sim, eu acho que é importante, como o André falou, né, esse contato humano, ele é essencial para os negócios, né? Questão de confiança, questão de empatia e várias outras coisas. Mas eu acho que a tecnologia, ela foi descoberta pelas pessoas, né? Embora ela já existia, mas as pessoas se tornaram conscientes do uso dela, meio que no choque, né? E eu acho que a tecnologia, ela não substitui esse contato, né? Tem ocasiões em que você vai precisar ter esse contato humano. Só que a tecnologia tem o poder de otimizar recursos, né? Ela tem, se antes você pegava o avião e ia daqui para o Nordeste fazer uma reunião e voltar no mesmo dia, hoje você já pensa 2 vezes para fazer isso. Realmente é necessário, né? De repente, num primeiro encontro, é necessário ou só quando a negociação avançar. Então, a tecnologia, ela além de trazer essa economia para a gente, nesse sentido de otimizar recursos, eu acho que ela traz também muita versatilidade, muito mais ela abre um leque de opções de negócios, de opções de negociação e opções que podem te levar a resultados diferentes e talvez muito melhores do que aquele que a gente tinha antes da pandemia. E tem um outro ponto também, agora eu consegui visualizar esse ponto, que é a questão da segurança. Hoje você faz uma reunião de negociação importante, hoje você está gravando essa reunião. Estão todos cientes que essa reunião está sendo gravada, você está num ambiente gravado. Um exemplo prático, o próprio judiciário. Os juízes não voltarão como eram antes. Hoje, as audiências continuam sendo virtuais. O próprio Estado reduz o custo de deslocamento do juiz, deslocamento de olha quanto é caro deslocar um preso. Vai para a sala na própria penitenciária, faz a videoconferência gravada com todos os meios legais, tudo certinho e funcionando, entendeu? A própria questão segurança, ela se faz presente nessas questões. Você tem um ambiente gravado, mas não foi isso que eu disse. Não, tá aqui na gravação. Verdade. Então, de fato, você tem razão. Também gerou essa questão. Agora me diz uma coisa, o interessante de tudo isso, então, é que também foi descoberto a necessidade de uma boa tecnologia. Você que mexe, André, mais na parte estrutural também da empresa, qual a importância de você ter um bom equipamento, de você ter uma boa estrutura, de você ter um bom departamento de TI, para que isso aconteça, até para que você esteja na frente de outras empresas. Isso faz diferença? Total diferença. Como a gente estava conversando antes, né? Vamos dizer, até 2018, a área de TI era vista como um fator de diferenciação,
um fator que você poderia ser diferente perante seus concorrentes. Hoje, ela é um fator de exponenciar a sua empresa. Sem tecnologia, você não vai alavancar nunca a sua empresa. Você, com uma máquina ruim, com um departamento ineficiente tecnológico, você não emite nota fiscal. Preciso de uma máquina nova. Vou comprar uma máquina, não vou dizer que a marca, mas compro uma baratinha, numa loja de departamento. É só para tirar pedido. Poxa, e se essa máquina para? É a veia da tua empresa com equipamento ruim. Não fatura, não emite nota, o cliente não vai te pagar. Uma máquina ruim para você poder fazer uma live. Uma máquina ruim para você poder fazer uma videoconferência com o teu cliente. Então, não é o melhor. Eu não quero que o cliente ele compre a melhor marca, a melhor solução. A melhor solução é aquela que te atende naquele momento. E você ter quem te ajude a utilizar esse equipamento. Comprar o melhor equipamento? Top, fácil. Agora, como usá-lo? É comprar um carro e não saber dirigir. Exatamente. Isso aí tem um ponto interessante também, mais puxando a brasa aqui para minha sardinha do digital, que é a questão que eu faço um elo com essa questão de qualidade de equipamento, de conhecimento, de saber utilizar a tecnologia. Eu faço sempre um elo com a questão de vendas mesmo, resultado, né? Porque quando você está no digital, o que você precisa? Você precisa da atenção das pessoas. E se você tem um equipamento ruim ou se você não sabe operar aquele equipamento, a concorrência é muito grande. Para você perder a atenção daquele lead, daquela pessoa que está ali sendo a sua audiência, para o seu concorrente, que está melhor posicionado ou está utilizando melhor os recursos que ele tem, é muito fácil, né? E você perdeu a atenção. Para você reconquistar aquela atenção, acaba custando muito caro, tá? Então, é essencial essa parte de ter equipamentos que sejam condizentes com aquilo que você está querendo executar, equipamentos de qualidade, e investir bastante em treinamento, né? Interessante disso é que a Via Brasil na pandemia, todo mundo fechou as lojas, né? E eles são donos da Casa Bahia. E a Via Brasil, ela fez um projeto com os vendedores através do WhatsApp Business. E eles alavancaram as vendas, eles conseguiram reverter, venderam milhões graças a uma ferramenta, uma tecnologia que faz a diferença. Só que daí você tem que ter um bom equipamento, né? Tem que ter um bom celular, tem que ter uma boa estrutura técnica para você poder atender, vender, apresentar, até porque a maneira da gente comprar hoje mudou. Hoje o cliente não compra mais da mesma maneira. Perfeito. Já vinha mudando antes da pandemia, mas com a pandemia e com o acesso à tecnologia e talvez com essa revelação, então, para todos, né, do potencial, da acessibilidade, da facilidade que a tecnologia nos traz, o cliente mudou, a maneira dele comprar mudou. Hoje agora ele é chamado de Omnichannel. Omnichannel. Né? Fala um pouquinho pra gente. Omnichannel a gente pode traduzir assim como pontos de contato com o seu cliente, né? Todos os pontos de contato possíveis com o seu cliente, né? Você dar opções, né? Não é porque você está indo para o digital que o físico deixa de existir. O cliente ele pode começar uma transação no digital e continuar essa transação no físico. Hoje a gente vê muito isso. Por exemplo, você pode comprar num grande marketplace, aí você compra o produto digitalmente, né? Você faz toda a pesquisa que facilita muito a sua vida. Você não tem trânsito, não tem estacionamento, não pega chuva, não pega sol, economiza tempo, compra o seu produto, mas ao invés de esperar uma transportadora ou o correio levar até a sua casa, você tem a opção dentro, via canais de Omnichannel, de pedir para retirar esse produto lá em algum ponto distribuidor desse fornecedor ou na própria loja dele na sua cidade. Nada de braçada disso é o João Apolinário da Polishop, né? Polishop, exatamente. É o cara que ele meio que ele implantou isso no Brasil. Ele que trouxe isso pra gente aqui. E você lá, antes de iniciarmos aqui, você colocou um ponto que eu acho que é uma palavra-chave em todo esse contexto, em toda essa engrenagem, que é a educação. Adianta, agora um ponto de pensarmos. Adianta ter um bom equipamento, uma boa infra, saber que aquele site é confiável, se eu não tenho uma boa educação. O que eu falo da educação? Será que eu estou apto o suficiente para poder utilizar todas essas tecnologias de maneira consciente? De maneira saudável?
tem um Omnichannel, tem um Instagram, que eu vejo lá o produto, Reels, etc. Mas será que nós brasileiros a gente tem essa condição saudável de navegar, de permear esse meio? Mas você diz como? Você diz em relação a saber usar ou ser refém? É, né, mais ou menos isso que você quer dizer? Não cair em ciladas, saber usar de fato. Hoje, quem sabe navegar de fato na internet? Ricardo, como que você sabe se o site é seguro ou não? Não sei. Você compra em qualquer site? Não. Por quê? Porque eu quero ter uma compra segura. Então, às vezes eu pago mais caro num site que eu conheço. E às vezes o André, ele lançou um site e você não sabe, mas o produto dele é tão bom quanto o que está lá nas Casas Bahia, na Magalu. Mas o André, ele tá no marketplace lá do Mercado Livre. Uhum. Isso aconteceu com a Shopee. Quando a Shopee nasceu, eu falava, quando eu ia comprar e aparecia Shopee pra mim, eu falava, não sei o que é Shopee. E não comprava. Talvez, e a Shopee explodiu, né? Talvez eu não tenha talvez eu não consegui me colocar. Mas a questão é entender, conhecer o mundo de TI, a internet, faz toda a diferença para você ter um consumo consciente. Uhum. Você comprar do Mercado Livre ou ir numa loja física, é o mesmo resultado e às vezes você paga 10, 15% mais barato aquele produto. Uhum. Entendeu? Hoje o que falta no Brasil, o que eu vejo, é educação. As pessoas, elas não estão aptas o suficiente para navegar. Elas não conhecem de fato o que elas estão navegando. Uhum. O cara acessa um site adulto, um exemplo, e ao mesmo tempo ele acessa a conta dele no Banco Itaú. Pera lá, amigão. Entendi. Uhum. Alguma coisa não tá batendo. Quem garante que essa máquina não pegou uma praga virtual? Vírus é uma coisa, praga virtual a gente abrange muito mais o leque. Hoje a gente tem sequestro de dados, hoje a gente tem os spywares que eles conseguem fazer toda a parte de espionagem da tua máquina. Então é uma série de fatores. Uhum. Comprar num site seguro é olhar se ele é certificado, Uhum. olhar ali no Reclame Aqui. Isso eu faço. Então, isso é uma compra consciente, isso é uma navegação segura, é saudável dessa forma. Poucas as pessoas fazem desse jeito. Agora, como que uma empresa... Você falou, o André então lançou um produto novo. Como que uma empresa consegue se destacar e colocar a imagem dela como seguro? Existe um processo ou só o tempo traz essa seguridade? Aí eu chamo o Christian, que é o cara para me ajudar nessa parte. Existe um processo, cara. Existe um processo, sim. Basicamente é investimento em marketing, autoridade e divulgação, né? Hoje é muito fácil você utilizar as ferramentas digitais, as plataformas digitais, para se criar autoridade, para se fazer divulgação. E é gratuito, se for ver, né? As ferramentas, a maioria dela Facebook, Instagram, Twitter, tem WhatsApp, tem Telegram, cara, uma infinidade de ferramentas que as pessoas utilizam para criar funis de vendas, para fazer o trabalho de autoridade e é onde a gente consegue ganhar dos grandes grupos, né? Porque os grandes grupos têm um investimento massivo em marketing, né, cara? Tem a televisão, a grande rede. Só que para quem é menor e quer colocar a sua autoridade ali, é começar a trabalhar o marketing digital da maneira correta, né? Estruturado em cima de um funil de consciência da sua persona, você identificar para quem você quer se posicionar. E aí, através dessas ferramentas e de um processo correto, de um processo testado, num curto espaço de tempo, não é automático, tá? Essa é a cilada que muita gente cai também, achando que isso aí é automático. Olha, eu vou fazer a divulgação do meu produto agora e daqui 3 dias eu tô milionário. Não vai acontecer, né? Isso daí é interessante porque o que o André falou me fez lembrar, eu costumo pesquisar até em compras internacionais há quanto tempo a pessoa está na plataforma, o número de vendas que ela tem, o número de seguidores, a avaliação dela. Sim, são boas práticas. Porque quando você não conhece ou é uma compra internacional, você não sabe quem é, então você procura o máximo de informação. Ainda assim, acredito que pode ser manipulado isso, não pode? Pode, mas é mais difícil, viu, Ricardo? Se tem hoje órgãos, por exemplo, o Reclame Aqui, que é mais difícil você conseguir manipular o Reclame Aqui. Se bem que tem algumas maracutaias que os próprios produtores e vendedores fazem, de entrar lá, pagar pessoas para comentarem sobre a empresa dele lá dentro. Então, mas o Reclame Aqui é uma empresa super séria. Eu já estive participando de eventos onde os criadores estavam.
E é uma empresa super séria, assim. Dá pra gente confiar, né? Incluir aí na nossa lista de boas práticas para compra na internet, né? Mas naquele ponto que eu estava falando de autoridade, é quando você compra e a pessoa aparece, né? A empresa mostra as caras, né? E você consegue seguir ela, pesquisar e entender se é confiável ou não. No caso de empresas, por exemplo, no Mercado Livre, na Shopee ou em algum marketplace onde não aparece a figura de ninguém lá, você tem uma marca, mas você não tem um stories para ver se a pessoa é real, é um pouco mais difícil, né? Você tem que fazer um trabalho um pouco mais investigativo ali ou confiar nas plataformas. Por exemplo, o Mercado Livre hoje, super seguro para você comprar, para vender também, né? Porque ele tem o Mercado Pago, se você não receber ou reclamar, você pode ter o tempo de devolução, que ele retém o dinheiro e pode devolver para o consumidor, né? Mercado Livre, a primeira compra que eu fiz lá foi em 2004, cara. Eu ia falar sobre isso. 2004, 2002, entre 2002 e 2004. Que era a época que os corajosos só compravam, Exatamente, né? exatamente. Nossa, Mercado Livre, você é louco. Tava Você recebeu? Era no começo, era no Mentira. Eu montava computadores, aí eu comecei na área de infra, né? Eu comprava peças, montava computadores para revender. Tudo via telefone, na confiança, assim, era e-mail e telefone. E o dinheiro não ia para conta do Mercado Livre, como vai hoje. E depois ele segura lá e garante. Eu depositava, era um DOC na conta do cara. Se o cara sumisse, velho, já era. Mas aí temos um comportamento também que é perigoso, aí eu não sei se é um efeito global ou se é nosso. Sempre tem um jeitinho brasileiro de querer levar vantagem. Sim, né? A tecnologia, ela se torna nociva quando a pessoa quer levar vantagem, cara. Meu, olha o tamanho desse monitor que a gente tem aqui. 600 pau? Não. Promoção, vou aproveitar. É onde queima. Então, mas aí a questão também da educação, né? É culpa do consumidor. Por quê? Aí já é a questão de querer levar vantagem. A gente acaba tendo culpa pelo nosso próprio jeito. Entendeu? Aí, de novo, educação. Será que a gente sabe se livrar dessas ciladas e também querer um pouquinho de levar vantagem em tudo? Agora, interessante que falando sobre educação e falando até sobre futuro da tecnologia, porque daí a gente como empresa, como empresário, como empreendedor, então a gente precisa entender como que a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor. Então, por exemplo, que equipamento eu posso ter? Eu vou comprar qualquer marca, o mais barato, só para tirar um pedido e de repente vou ter uma máquina travada, um cliente não atendido. Ao mesmo tempo entender das questões digitais, de funil de vendas, de leads. E, acima de tudo, entender o cliente, né? Para que a gente possa oferecer a tecnologia, a estrutura exata para o nosso cliente. E aí falando, olha, o Brasil ainda é muito amador nisso. A gente ouve muito isso. O Brasil ainda está muito amador. Eu acredito que tanto na questão das empresas, né, de terem a tecnologia, de saberem usar a tecnologia, mas também em mão de obra. Então eu tenho uns dados aqui que eu trouxe de uma pesquisa da Manpower Group com 40 mil empregados. Olha que interessante esses dados aqui, ó. Setores que mais faltam mão de obra qualificado. TI e tecnologia, 84% é o segundo setor que mais falta no Brasil. Os países latino-americanos... Com ressalvas. Depois a gente vai abrir, mas deixa uma ressalva grande aí. Os países latino-americanos acumulam 4 décadas de atraso em relação aos Estados Unidos e Europa em qualificação profissional. E os países mais preparados para enfrentar as transformações tecnológicas no mercado de trabalho: Finlândia, Holanda, Dinamarca, Suíça, Suécia, Estados Unidos, China em 7º, Brasil em 36º. O quanto isso nos atrasa, já que a gente pode, né, a tecnologia globalizou, ela nos conectou muito rápido, como a gente conversou. A gente pode sair de São Paulo para uma reunião em Santa Catarina, mas muitos empresários saíam de São Paulo para uma reunião em Los Angeles. E isso nos conectou, a tecnologia nos conectou, facilitou muito. Esse atraso, o que pode causar? Pensando nisso, qual é o futuro? Quando a gente olha, faça a sua ressalva e vamos falar qual é o futuro, como que isso caminha. Vamos lá, o que acontece é o seguinte.
pode abrir a Cato agora e procurar e ver lá, vagas em TI. Não tem vaga sobrando. Óbvio que tem vaga sobrando. Uhum. Você coloca lá, precisamos de gestor de infraestrutura da tecnologia da informação. Beleza? Conhecimentos básicos. Java, Oracle, Linux, Windows, fazer café, ar-condicionado, inglês fluente, espanhol fluente, necessário mandarim. Salário, R$ 1.500. Pera lá. Há uma meia-culpa também dos empregadores. Os caras querem achar que TI é o faz tudo, o gestor de TI ele tem que manjar de tudo, e não é bem por aí. Se você sai do Brasil, o cara de infra é o cara de infra. O cara de infra, o que você manja? Pô, eu sou especialista em Linux. Linux? Pô, beleza. Você é o cara de Linux. Você é o cara de o quê? Windows. Windows Server. AD. Firewall. Então, existem os especialistas. Aqui no Brasil, não. O cara de TI, ele sempre tem aquelas tirinhas. Chama o menino do TI. O que aconteceu com a sua máquina? Não, o ar-condicionado parou. É uma piada, mas é uma dura realidade. Eu ainda, como empreendedor, enfrento muito isso. O pessoal abre chamado. Eu não sei fazer a fórmula no Excel. Tá, desculpa, mas eu não consigo te ajudar. Eu também não manjo de fórmula do Excel. Se o Excel parar, eu faço ele voltar. Mas agora fazer a fórmula, eu não vou conseguir. E como que eu faço para publicar no Insta? Gente, não é comigo. Não sei se você compartilha dessa visão também. Também. Eu acho que é um problema um pouco... Eu concordo totalmente com o que você falou, né? Tem uma discrepância muito grande entre expectativa e realidade quando a gente fala de mercado, de vagas, de oportunidades, né? Um pouco antes de vir para cá, eu estava pesquisando alguns dados, né? Até para a gente, de repente, surgir esse assunto, acabou surgindo, né? No Brasil, cara, a Associação das Empresas de Tecnologia, elas estimam que nos próximos 5 anos vão surgir mais de 580 mil vagas na área de tecnologia. Uau. E as faculdades do Brasil, elas formam, por ano, 50 mil profissionais de tecnologia. Nossa. Então, só aí a gente vai ter um déficit aí de uns quase 450 mil vagas. Né? Não, mais ou menos isso aí, uns 400 mil vagas em aberto que não vai ter ninguém para preencher se nada for feito, né? O que eu vejo, assim, a iniciativa privada, principalmente, se posicionando aqui no Brasil, né? Ela está tentando suprir a formação desses profissionais que o governo não consegue, né? Através de dar um ensino gratuito mesmo, né? Hoje é muito mais importante, eu contrato pessoas assim, é muito mais importante você contratar o perfil da pessoa e treinar ela em tecnologia do que você contratar um cara top de tecnologia, sendo que a vaga nem paga o cara, né? Então tem dois lados ali. A XP Investimentos, por exemplo, que é um grande grupo de investimentos no Brasil, mas tem braços em diversas áreas. Só para dar um exemplo, o ano passado, em julho, ela comprou o IGTA, que é o Instituto de Formação de Profissionais de Tecnologia. É uma faculdade tecnológica. Ela comprou e liberou os cursos de graça para quem quiser fazer. Entendeu? Agora é interessante isso. No Brasil, então, falta mão de obra. Mas me diz uma coisa, nós temos profissionais qualificados, como no exterior, por exemplo, para ensinar, para capacitar, para ampliar a mão de obra aqui dentro? Esse é um outro problema, né? Uma outra seara. Temos alguns. Sim. Temos bons alguns, na verdade, né? Se você pegar o próprio Christian Barbosa, ele fala alguma coisa com relação ao desenvolvimento. Ele é um cara de desenvolvimento em Python, que é basicamente a linguagem de programação que a gente utiliza em Instagram, das plataformas em si, e de grandes sistemas. E uma outra coisa também, aí, por isso que a culpa é meio a meio, empregadores e empregados. Hoje, se o cara quer desenvolver, ele pode sentar ali 4 horas do dia dele, todos os dias, e aprender uma linguagem. Basta clicar como desenvolver em Python no YouTube. Ele aprende no YouTube. Ele aprende. Aprende mesmo. Boa vontade também falta. Sim. Eu sou Aprende com qualidade? Com qualidade. O Flávio Augusto comprou a Conquer. Ele é cofundador da Conquer. Vira e mexe, ele disponibiliza cursos gratuitos com certificado. Eu cheguei a fazer alguns. Me ajudaram bastante. Aí eu pergunto, muitas vezes o empregador, o que ele quer? Ele contrata o diploma.
Ele não contrata habilidade. Tem muita empresa fazendo isso ainda. Muita. É o que falta. Uhum. É onde joga esse número lá em cima. É. Ah, falta profissionais. Claro que falta. Você está contratando diploma, você não está contratando habilidade. Uhum. Como a questão do home office, que é um tabu. É. Como que eu vou saber se o cara está trabalhando ou não? Pera, você está contratando horas ou você está contratando o resultado? Né? É. O que você quer para sua empresa? É. Eu prefiro o resultado. Cara, eu como empregador, eu vejo 15 anos aí na estrada contratando pessoas já, né? Especificamente tecnologia, cara. É um imbróglio ali, né, cara? Você tem envolve até governo, né? Questão regulamental, impostos e tudo mais, né? Que estrangula as empresas e muitas vezes leva a essa situação da empresa ela querer vender alguma coisa e ela contrata o profissional e aí ela por algum motivo perde uma parte da equipe, aquele que sobrou ela não consegue repor por causa de custos, tal, não sei o quê, e vai estrangulando. Então, hoje a prática da terceirização, você contratar por projeto, tá muito mais madura do que há 5 anos atrás. Completamente. Isso aí foi uma coisa que avançou também com a pandemia, né? Legislação, né? Santo Paulo Guedes ajudou bastante nessa questão. Ele tem até uma estátua lá na Faria Lima. Mas a gente vê que as empresas ainda estão no nível básico, que muitas empresas ainda utilizam do mínimo da tecnologia. Cara, sim. Para se comunicar com o cliente pelas mídias sociais e que eu acho que é um dos setores que elas mais relutam ainda em investir. Sim, eu acho que é um processo de amadurecimento, né, Ricardo? Toda essa questão da pandemia acelerou, mas ao mesmo tempo que acelerou, parece fazer a associação que minha avó fazia, né? Aquela fruta da vez, né? Ela acelera o amadurecimento, mas muitas vezes não dá certo, né? Você abre lá, não tá boa pra... Emancipou um filho de 10 anos, né? Exatamente isso. Não tem maturidade. Uma boa analogia. O que eu vejo, cara? Eu vejo esse problema em empresas de software como a minha, eu vejo o problema em agências digitais, de vender o projeto muitas vezes para poder sobreviver, né? O cliente que está comprando, ele sabe que precisa daquilo, mas ele também não tem um plano bem definido de escala, de aproveitar aquilo que ele está comprando, então ele quer pagar na tecnologia o mínimo possível, e aí o cara que está vendendo vende pelo mínimo possível, mas aí vem o profissional, que ele tem que ser altamente capacitado para mexer nisso, ele quer puxar o salário para cima, e você entende que essa conta acaba gerando um arcabouço assim, muito nocivo para toda a cadeia, né? Eu tento, por exemplo, parar muita coisa de clientes novos quando chega para mim, que é assim, peraí, você quer ou você precisa? Pergunta-chave. Eu já começo por aí. Ah, André, eu preciso de um equipamento porque eu quero fazer isso por causa disso. Tá, pera. O que você precisa hoje? Uhum. Ah, de uma boa máquina. Tá, o resto que você falou, você quer ou você precisa? Uhum. Como assim? Aí eu começo a colocar os pontos. Cara, 70% ela quer. Uhum. Então vamos fazer o que você precisa. Vamos partir pelo que você precisa. Vamos comprar uma máquina? Vamos. Hoje, com a crise dos chips, comprar um notebook, um equipamento qualquer, tá muito caro. Complicado. Tá caro. Vamos ver se a gente não acha no mercado uma solução usada com garantia. Eu valido a máquina para você. Uhum. Achamos a máquina. Tá te atendendo? Tá. Agora vamos aos poucos fazendo investimento. Porque às vezes o cara ele quer implantar tudo. Quero bombar na mídia social. Quer? Pô, legal. Você tá precisando de projeto, não tá? Você não quer um projeto de 100 mil? Sim. Lógico, todo mundo quer. Uhum. Mas o cliente ele vai pagar e vai virar para você. Cristiano, não tive resultado. O que você tá fazendo de errado? Pô, você não tirou o pedido. Lógico, minha máquina deu pau. Uhum. Tá, é uma engrenagem. Então, começar do básico, lá de baixo. Arruma a sua casa primeiro. Uhum. O que é arrumar a casa? É isso que eu ia falar agora. Qual que é a sua infra necessária? Primeiro, o que você vai vender? Ah, vou vender bala jujuba no farol. Faça o estoque. Vamos controlar seu estoque? Com o quê? Pô, não posso contratar um sistema. Vamos fazer uma planilha bem feita no Excel e fazer backup disso? Pra você não perder? Com uma maquininha legal? Vamos. Uhum. Então é começar com pouco e com necessário. A melhor tecnologia é a que te atende. Não é a que você precisa ou é a que tá falando que tá vendendo lá no multiverso. Exato. O pessoal fala de multiverso e de cripto, sendo que ele não sabe nem o que é Pix. Exatamente. E quer pagar de maduro e sabichão.
Você deve pegar uns caras desse por aí. Cara, Tenho certeza. Direto. Agora, o negócio é o seguinte, esse papo, a gente sabe bem, ele não termina nunca, né? Não termina, a gente cara. vai e vai. Eu tava aqui pensando, a gente ainda é muito refém da tecnologia, né? A gente ainda sabe usar pouco, tanto o cliente como o próprio empresário. Só que daí a gente entra num nicho aonde a gente tem muita gente que sabe pouco de muita coisa e acaba, né, se colocando. Hoje tem muito profissional que fala, não, eu entendo de Google Ads. Só que Google Ads é um negócio que o cara tem que saber profundamente para conseguir gerar resultado. Só que hoje você vai no mercado e você tem um cara barato que vai te cobrar 600 conto por mês e fala que faz o Google Ads para tua empresa e nunca vem o resultado que você quer. Então, assim, o amadurecimento precisa ser no geral. A gente precisa ter profissionais mais maduros também. E a gente precisa conseguir entender como concentrar, como saber, como ter uma referência de onde a gente tem bons profissionais. Porque talvez hoje se pague tão baixo para um especialista, ou se ofereça. Acredito que existem empresas que têm a mentalidade, que sabem quanto vale. Porque na realidade é assim, a gente mensura valor por resultado. Eu vou te pagar o quanto eu sei que você vai me entregar. Ele é proporcional. Agora, tendo profissionais baratos que não entregam, mas que dizem que fazem, e fazem aquele mínimo que qualquer um faz, será que não é isso que gera um pouco também de problema? Porque daí a gente não tem uma pessoa, um profissional que sabe indicar uma máquina, uma estrutura, que sabe utilizar. Isso também gera essa desconfiança do empresário que muitas vezes não investe porque não acredita. E que tá olhando o outro fazer, que tá vendo o outro dar certo e que se pergunta, né? Por que tá dando certo lá e não tá dando certo aqui? Concordo com você plenamente, mas olha lá, cultura. Somos reféns da tecnologia. Espera lá um pouquinho, como disse Ciro Gomes. Cara, refém. Quem te sequestrou e te colocou no cantinho e falou, você vai ter que usar, pronto, acabou. É uma consequência. Né? A gente vê muitas vezes a tecnologia como algo ruim. É ruim ter uma faca em casa? Não. Você pode matar como fazer um belo corte de carne. Tá na mão de quem vai utilizar. Então, esse ponto que você falou de saber a quem ouvir faz toda a diferença. Sim. Vai olhar a referência. Vai lá no Google e olha o que estão falando daquele cara. Pô, não estão falando nada dele. Ô empreendedor, vai lá e pede pro seu cliente te avaliar. Isso não faz toda a diferença, Christian? Peça. Eu já pedi. Muita gente já falou que fez e não fez, fez e fez ótimas avaliações. Isso gera credibilidade. Essa autoridade que você citou lá atrás, eu acho que se faz aí. Sim, se faz aí, exatamente isso. Orgânica. E tem muita gente que paga por essa autoridade. Tem, cara. Infelizmente tem. Aí começa... Olha, de novo, olha o balaio que a gente voltou. Sim. A gente começa a ver luz e vê um trem de novo. Aí essa luz no fim do túnel é o trem vindo atropelar, cara. Exatamente. Olha que terrível. É uma bola de neve sem fim. O que eu luto, e aqui em Indaiatuba eu tentei, mas é uma longa história isso, de ter, de fato, hoje a gente, em tese, deveria ter o SINDPD, que é o Sindicato do Processamento de Dados, que não faz nada, não serve para nada. Mas tem uma associação séria de profissionais de tecnologia e informação que fala assim, ó, esse profissional ele tem o mínimo necessário para poder atender uma empresa aqui de Indaiatuba. Se algum empresário estiver vendo a gente aí, quiser tocar esse projeto, por favor. Mas é ter a condição de, olha, vamos lá na associação, vamos ver quem é capaz de me ajudar. E tem lá 5 caras como o Christian. E eles vão concorrer entre si, mas são 5 caras gabaritados. E a gente não tem. A área de TI, ela é muito largada. Nós, os profissionais, nos vemos como concorrentes. Pô, cara, vamos sentar, vamos tomar um café junto? Eu e o Christian, por exemplo, a gente não tem esse problema porque não somos concorrentes diretos. Pelo contrário. É um complemento ao outro. É uma complementação. Mas eu de infra, você de infra, um dos dois vai ficar... Você quer? Já vou anotar o site do cara para ver quem que ele atende. Infelizmente, assim, isso é ruim. Se a gente se ajudar, seria o interessante. Parceiros são melhores que concorrentes. Sem dúvida. Sim. Agora, interessante, até para a gente poder dar uma resumida em tudo isso, para você empresário que está nos acompanhando aí, nos vendo, é o seguinte.
Acredito que o caminho seja escolher um bom profissional, encontrar uma média de custo, né? Nem o mais barato, talvez nesse momento nenhum tão caro, entender a estrutura que você precisa e, acima de tudo, ter o feedback do teu cliente, entender como o teu cliente se relaciona com você hoje através das tuas mídias digitais, através do teu atendimento, através do relacionamento presencial com a tua empresa. E acho que para a gente tocar a conclusão disso daqui, que não acaba, é um assunto que não acaba. Qual é o futuro então? Será que depois disso, a gente tendo entendido, então vamos lá, vamos pontuar. A tecnologia já estava disponível. A pandemia nos obrigou a entendê-la. Nós começamos com lives, né? Na pandemia explodiu a questão de lives, a necessidade de todo mundo conversar, de todo mundo continuar fazendo aquilo que sabe fazer. Com as lives vieram, né, os podcasts e então agora os videocasts, né? Videocast. Que foi quando o pessoal começou a transmitir, eles faziam os podcasts e transmitiam pelo celular, e então virou essa onda de vídeos da qual nós fazemos parte aqui nesse momento. E o futuro? O que o futuro nos reserva? Meu caro, o futuro eu vejo ele como incerto. O que o 5G influencia nisso? Tudo. E o 5G a gente está falando de uma outra visão de mundo, porque ele vai nos possibilitar muitas coisas. É um mundo de novas possibilidades. O agro, por exemplo, com o 5G, ele já está tendo um ganho surpreendente com a automação de máquinas. Antes a gente tinha a robotização de alguns setores da indústria. Hoje a gente tem 100% de automação, máquinas autônomas, os carros autônomos, os drones, as entregas por drones. É que aqui no Brasil isso não é tão visível por conta de uma série de fatores. Legislação, educação do povo. Imagina, o drone passar sobre uma rua com encomenda, tem uma molecada brincando, vamos tacar pedra, vamos ver quem derruba primeiro. Não temos a maturidade como pessoas para alguns pontos. Mas o 5G em si, ele vai nos possibilitar uma melhor comunicação, uma maior velocidade na troca de dados, que isso hoje é um total diferencial entre as empresas. Ganha mais quem trafega dados mais rápidos. Não sei se o Christian concorda com essa minha visão. Concordo totalmente. 5G é transformacional, tá vindo aí. E não é só uma questão de... A gente não deve olhar só para velocidade. Deve olhar para conectividade. Sim. Né? Como que vai ser um mundo onde tudo vai estar conectado? Né? O seu carro, muitas vezes, hoje já está conectado. Aqui no Brasil é muito pequeno ainda isso, né? Mas já tem vários exemplos de carros conectados aí. Suas geladeiras, seus eletrodomésticos, a indústria conectada massivamente. O IoT, né? Internet das IoT, coisas, que é a sigla que a gente tem. O cara tá no carro... Alexa, ar-condicionado 24 graus no quarto. Você chegou em casa, você tá a 3 quarteirões, você já tem seu ar-condicionado ligado. Luz da garagem acesa. A questão de produtividade, né, cara, de automação. Não sei se vocês já viram, uma coisa que eu acho impressionante, o centro de distribuição do Alibaba, que tem aqueles robozinhos que ficam... Extraordinário. Aqui perto a gente tem um centro de distribuição do Correio que deve ser parecidíssimo, né? Bom, então é um volume de conectividade de coisas muito grande, né? Ainda antes de sair de casa também eu vi uma propaganda, acho que no celular, na verdade, uma empresa aqui do Brasil, sem Intelbras, alguma coisa assim, lançou um kit para uso doméstico. São 5 roteadores que eles se comunicam, ou seja, eles cobrem 100% da sua casa. Finalmente vai acabar o problema de Wi-Fi, ponto cego. E eles permitem a conexão, isso aí é para uso residencial, de até 150 dispositivos. Cara, quem hoje, no cenário hoje, tem 150 dispositivos conectados em casa? Em casa, isso é o uso residencial. Mas por que os caras lançaram isso? A tendência. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Você confiaria a sua casa conectada na internet? Aí a gente vai lá para a questão da educação, né? Não é questão da educação. É questão de se atentar ao ponto. Não. Você pode ter, desde que você tenha controle sobre a segurança. Sim. Quem vai configurar esse seu roteador? Exatamente. Tem nego hoje que cata o modem da Vivo. Isso me irrita, gente.
Mas o cara cata o modem da Vivo, ele quebra a cabeça, ele coloca a regra do DVR no modem da Vivo. Aham. Só que o técnico da Vivo foi o cara que fez a regra para ele. Então ele acessou também o DVR. Uhum. O Eu já técnico vi da vários Vivo, que ele problemas. nunca viu na vida, tem a senha do roteador, do DVR. E das câmeras. DVR é o equipamento que vê todas Aham. as câmeras. Quem me garante que esse cara, por algum motivo, não venda esse acesso? Ah, Quem coisa. nunca ouviu falar daquele negócio? Pô, eu falei de macarrão instantâneo, agora meu celular fica mostrando. Abra aqui. Estamos sendo escutados. Sim, o tempo todo. Isso aí A é proteção real. de Agora dados você é vai botar- fundamental. Um assunto já aconteceu, por exemplo, de Smart TVs com webcam pegar casal se relacionando na sala. Uhum. Gente, segurança da informação é algo sério. Uhum. Hoje no Brasil, ainda não se fala com maturidade da LGPD. E não é advogado que implanta. É verdade. Uhum. Não é advogado que implanta. Quem implanta é um advogado com um técnico que estudou a LGPD. Uhum. Uhum. Entendeu? A fundo. Questões técnicas de segurança. Eu já vi advogados vendendo. É o que mais tem, cara. Implementamos a LGPD na Implementamos sua, a na LGPD. sua empresa. É. Para lá, meu caro, que hardware você vai usar? Que firewall que você vai usar? Qual que é a regra que você tem aí? Pois é. Qual que é a política de segurança aplicável para essa empresa? Não é assim. Exatamente. A política pro Ricardo é completamente diferente da política do Christian. Total. Olha só, a gente está falando de IoT, 5G e voltamos de novo lá atrás. Educação. O Sim. povo não se atenta. Não se atentou ao quesito segurança. Ah, eu vou colocar fechadura inteligente. Aham. Beleza. Quem garante que... Ah, um exemplo prático é a Tesla teve um problema quando o Elon Musk falou com relação aos bitcoins. Os hackers estavam tentando invadir o sistema dos Tesla. Uhum. Se os caras conseguem me parar, e aí? É. Você tem um Tesla que você pagou lá $500 mil parado por um ransomware. E aí? Você faz o quê? É complexo. É complexo. Essa é a complexo. importância de você ter um bom profissional, de você entender do assunto acima de tudo, senão você fica rendido ao bom profissional também, né? Então é uma conjunção de fatores Uhum. para que você possa se destacar. E a verdade é o seguinte, com o 5G chegando, se você ainda não estruturou nem a metade do que a gente conversou aqui, se você não tem um bom equipamento, se você não tem um bom profissional do teu lado, se você não está inserido no marketing digital, criando leads, fazendo funil de vendas, você está bem atrasado. E para concluir, eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco aí da como que eu faço para te encontrar. Fala aí nas suas mídias, se alguém tiver interesse de continuar esse debate, de saber um pouco mais, como que as pessoas encontram vocês aí. Opa, maravilha. Tô sempre nas redes aí. @ Christian Piccoli em todas as redes, tá? E @ ATM Digital também em todas as redes você me encontra lá. Estou à disposição para conversar, trocar ideias sobre tecnologia, sobre negócios, marketing digital, funil de vendas. Precisando, é só chamar. Legal. Bem, me localizar é fácil, @ecostech, somente no Instagram. E o WhatsApp do suporte. E, gente, eu vou fazer uma coisa aqui que é para ajudar. A partir do lançamento desse podcast, contado 7 dias, pode chamar no 19 99902 4787, que eu vou te ajudar durante 1 hora do meu tempo a tirar todas as suas dúvidas e talvez, quem sabe, colocar a sua empresa no caminho certo, ou pelo menos próximo a esse trilho chamado tecnologia eficiente. Eu me disponho a ajudar você, empreendedor de Indaiatuba, no que for possível. E perguntar não ofende, gente. Você está no 14º dia desse podcast. Perdeu a oportunidade? Pode mandar um WhatsApp tirando sua dúvida que a gente vai te ajudar. Legal, muito bacana. Obrigado, André. Show de Obrigado, bola. Christian. E eu quero falar uma coisa. Christian e André são meus amigos pessoais. André é um cara que me dá conselhos, que cuida das nossas tecnologias, que nos ajuda em tudo aí. Então é o seguinte, procure-o se vocês tiverem dúvida, vontade de conversar mais, saber mais. Sigam eles. Sigam também o portal Z1, aí z1portaldenoticias.com.br. E muito obrigado por você ter nos acompanhado, por você estar com a gente. E até o próximo Business Cast, porque aqui a gente fala com gente que empreende. Valeu!